Isabel, a manifestação do ministro faz sentido dentro do seu contexto. Querendo ou não, essas reuniões, essas conversas teriam supostamente ocorrido em um momento em que se discutia, se debatia os desdobramentos da lei Magnitsky imposta pelo governo americano ao próprio magistrado. Agora, as informações reveladas pelo jornal O Globo apontam que o caso do Banco Master teria sido tratado em várias conversas. Toma por base aí relatos de diversas fontes. Então, a gente tem agora esse contraponto. Alexandre de Moraes insiste, não houve discussão sobre o Banco Master, porque ele diz que foi debatido exclusivamente o impacto da Lei Magnitsky. Bom, e é uma manifestação, Clarissa, que vem quase 24 horas depois da publicação da matéria do Globo, né? A gente, ainda ontem no jornal, citava um pouco desse contexto, né? Se eu não me engano, foi ontem pela manhã essa publicação da reportagem, depois o conteúdo também foi confirmado aqui pela CNN Brasil, mas é uma reportagem que tem um potencial ali de incendiar Brasília, tanto é que a gente viu reações de alguns, mas a falta de reação de outros. Foram 24 horas, portanto, para que houvesse essa explicação do ministro Alexandre de Moraes. Do Banco Central ainda não veio explicação e sim, faz sentido que o ministro debata a aplicação, os efeitos da lei Magnitsky com instituições financeiras. Agora chama a atenção também o cuidado da nota de deixar ali expresso que foram tratados nessas reuniões exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, né? A própria reportagem do jornal O Globo cita outro tipo de discussão, né? Uma discussão que abraçaria ali interesses diretos do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes nessa relação que tem de vínculo com a defesa do Daniel Worcaro. Isso tudo, Clarissa, quando houve a operação em relação ao Banco Master, você estava até aqui em Brasília, né? Você foi olhando para o lado mais econômico, eu fui olhando as minhas apurações para o lado mais político. Todos os políticos que a gente conversava lá naquele dia falavam, olha, isso aí Brasília teme. É o que a gente acabou de ouvir na fala do Alessandro Vieira também. O Congresso Nacional estava ali em estado máximo de alerta com aquela operação. E por que isso? Porque o Daniel Worcaro é uma figura que vem ali do mercado, mas que tem muita relação com o mundo político. Talvez isso ajude a explicar o cuidado com que isso é tratado aqui em Brasília. E isso pode ajudar também a explicar o porquê é muito difícil essa CPI sair do papel no ano que vem, ainda mais considerando um ano de eleição. Vamos lembrar que muito recentemente a CPMI do INSS começou a abraçar esse assunto, mas depois, por uma decisão do ministro Dias Toffoli, foi retirado esse material da CPMI do INSS e dado um total caráter sigiloso em relação a isso. Ali já foi uma manifestação lida também no mundo da política como uma espécie de, peraí, vamos tratar isso de maneira sigilosa. Então, você vir de novo com uma ideia de uma CPI que olhe exclusivamente para a situação do Banco Master é muito desafiador, porque vai ter que passar por cima de muito interesse político dentro do Congresso Nacional para que um colegiado possa tocar algum tipo de discussão sobre esse assunto. Do outro lado, a gente tem uma exploração que a oposição já faz, mas até acho que recatada, viu, Clarice? Eu esperava mais exposição em relação a isso, mas que a oposição vai puxando o fio do impeachment, que é outra pauta que não tem muita chance de ser votada, tanto é que tem um monte de pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e nenhuma decisão se arquiva, se dá continuidade, não tem histórico no Brasil de você tocar um pedido desse tipo. Então é aquele caso que tem um alerta máximo de cuidado e que desperta uma outra camada aqui só para pincelar no ar, que é aquela questão também do código de conduta que está sendo debatido pelo ministro Luiz Edson Fachin, mas que encontra uma resistência
dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso ficou muito claro também em um encontro do ministro Gilmar Mendes ontem aqui em Brasília com jornalistas, em que ele deu algumas pontuações sobre esse assunto. Clarissa. Um ponto aí que você traz para a gente, Isabel. Lá atrás, quando estourou esse caso do Banco Master, inclusive uma apuração que eu trouxe aqui no live, aponta na seguinte direção. Os órgãos responsáveis por essa investigação estão convencidos de que esse caso, na medida em que ele evolua, ele pode sim avançar para eventuais delações. E considerando que a cúpula do Banco Master tinha relacionamentos políticos muito intensos, tinha muitas ramificações no mundo político, e lá em Brasília especificamente, isso poderia sim gerar uma série de desdobramentos com impacto em várias esferas. Para se ter uma ideia, você tem um dos sócios, ou antigo sócio do Banco Master, que era casado com Flávia Arruda. Então, assim, que é uma figura conhecidíssima de Brasília, uma figura que foi proeminente no Congresso Nacional. Tem também ali vínculos específicos de Daniel Vorcar com o meio político. Então, que eventuais delações relacionadas a esse caso, que pudessem vir até do PRB também, que chegou a negociar a compra do banco, poderiam sim caminhar numa direção complicada para o meio político com muitos desdobramentos. Então, imaginar que o próprio Congresso Nacional vai avançar muito nisso num ano de eleição, é difícil de se pisar nesse terreno, mas a gente também tem a ótica da oposição. Neste momento, esse é um assunto que reacende um tema que é, sim, uma bandeira clássica do bolsonarismo, que é a ideia de pavimentar a discussão sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, especificamente de Alexandre de Moraes.